pela lista? Ô Alex, A gente vai gente vai orar. a gente vai ler o 24 inteiro? Isso. Então, vamos fazer assim. Deixa eu só fazer a chamadinha. Bom dia, boa noite, boa tarde. Você que está na Terra e fora da Terra. Você que quer ter conhecimento nas 3 esferas. A gente fala muito a gente falou bastante aqui da primeira esfera. E tudo isso que o Léo falou agora nos bastidores, você que tem vontade de entrar aqui, os bastidores é a ponta do iceberg. Os bastidores é bem maior do que isso aqui agora que você está vendo. Então, a gente já teve um esquenta já. A gente só está 1h40 aqui já falando. Então, você vê que os bastidores é bem, bem abençoado. Então, o que acontece? Agora nós vamos orar, né? A gente já leu os bastidores, a lista de oração. Vamos estar orando aqui agora. E aí depois nós vamos ler Jó, capítulo 14. Capítulo 24, aliás. Capítulo 24. E vamos orar? Você quer orar, Léo? Vamos orar pela lista. Colocar Isso. o pessoal que está contando aí com as nossas orações. E é interessante, porque a palavra de Deus nos ensina que se tem 3 formas de você ver, né, a glória e o agir de Deus. Quando você cuida da viúva, do órfão e do necessitado. E o necessitado aí, no caso, pobre, né? Enfim, interprete como você quiser. O necessitado pode ser aquela pessoa que realmente necessita de ajuda em algo, em alguma coisa. E vamos estar orando pela lista agora, colocando a vida de todos aqueles que nos confiaram esse pedido, para que o Espírito Santo de Deus opere e libere o favor dele sobre nós. Vamos lá? Amém. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, papai, por poder mais uma vez estar na tua presença e conversar contigo. Só que dessa vez, Pai, eu quero colocar uma lista, a lista que foi lida agora aqui no nosso grupo, lista de pessoas, Senhor Jesus, clamando por salvação de outra pessoa, por cura, Deus, por cuidado, por zelo, pelo teu carinho, pelo teu agir. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por, Senhor, conceder a gente a autoridade através do nome do teu Filho Jesus, papai. Deus, ouve com carinho cada pedido, Deus. Escuta, Senhor Jesus, que possa subir, Pai, como um perfume até o Senhor. Pai, em nome de Jesus, atende, Senhor, o clamor dessas pessoas que pedem ajuda. Muitas vezes, Deus, elas trazem para nós, os teus servos, esses pedidos, por aquilo que nós somos em Ti, pela amizade que nós temos contigo, Deus, pelo o relacionamento de pai para filho que o Senhor tem conosco. Pai, em Teu nome, abençoa a vida daqueles que precisam, que estão passando com parentes ou que estão enfrentando, Pai amado, esse vírus que realmente já está, passando da hora de acabar, Deus. Mas ainda assim está devido à Tua permissão. Pai, julga, em nome de Jesus, a oração desses filhos, o pedido desses filhos, e ouve, Pai amado, a minha oração, a oração dos meus irmãos que estão aqui orando agora comigo. Abençoa, Pai amado, abençoa a família que precisa de um milagre, que precisa, Pai amado, alcançar um ente querido, um parente querido. Deus, julga, Pai amado, o agir do diabo sobre essas famílias que vêm sendo amaldiçoadas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, envia um anjo para cada um deles, Deus, para que possa operar e entregar a tua cura, Deus, a tua palavra, Deus, o teu agir, Deus, para que o Senhor possa reverter as situações tanto de saúde quanto financeira, Pai amado, quanto espiritual, em nome de Jesus, Pai. Ouça a oração dos seus filhos que estão orando nesse exato momento comigo e abençoe, Pai amado, cada um aqui do nosso grupo, aqueles que não puderam estar com a gente hoje, mas, Pai, que a tua palavra seja uma palavra rema, revelada para a gente, entregue para a gente, Deus, em nome de Jesus, que as suas primícias, Deus, o teu melhor, seja cessado por nós hoje, e que a gente possa, Deus, expandir o nosso conhecimento em Ti, para a tua honra e glória, Deus, no nome de Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui comigo no grupo. Guarda eles, Deus, honra os seus filhos, separa, Pai amado, com muito carinho
a tua presença e o teu favor sobre a vida deles. E ouça, Deus, a oração deles em cima daquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então vamos lá. Nós agora vamos ler Jó capítulo 24, e aí a gente vai estar dando continuidade. Você estava orando aí, eu estava lembrando que a Bíblia fala assim, dois concordarem na terra, está ligado no céu. O nosso papel aqui é orar, e o impossível é Deus que faz. Então, quando você estava orando, estava vindo no meu coração aqui, só para comentar só. Então, vamos lá. Amém. Onde estiverem dois ou mais, o Senhor está no nosso meio. Então já viu, né? O espiritual não tem distância, a internet rompe todas essas barreiras, né? Então, a gente está em concordância. Então, o Senhor está no nosso meio. É verdade. Amém. Então, o milagre já foi. Amém. Você quer que eu leia o capítulo 24? Posso ler? Ou se tem alguma versão aí, ou eu leio, depois alguém lê? Não, pode ler. Então vamos lá. O som tá legal aí? Ficou Cara, melhor pra do mim que tá. aquele trem que tava... Beleza. Então tá bom, então vamos lá. O título diz assim: Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nessa vida. Capítulo 24, versículo 1 diz assim: Visto que do Todo-Poderoso se não encobrirão os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem. É uma pergunta, na realidade, que está fazendo, né? Visto que do Todo-Poderoso se não encobrirão os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. 3. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. 4. Desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra. Juntos se escondem. 5. Eis que, como jumentos, monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. 7. Ao nu fazem passar a noite, sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. 10. Fazem com que os nus vão sem vestido e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagais e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus lhe não imputa como loucura. 13. Eles estão entre os que se opõem à luz. Não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre
e necessitado, e de noite é como um ladrão. 15. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Porque, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não volto pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele. E a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril, que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Aqui, na verdade, aqui é uma pergunta, o 25, né, o último. Diz assim, ó, se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? E aí para aqui com um ponto de interrogação, no versículo 25. Deu para pegar aí? Conseguiu? A minha tem Conseguiu? assim, são as palavras algumas só diferentes, porque a minha versão também é uma versão mais antiga, mas deu para entender sim bastante. Se tiver alguém com alguma outra versão diferente e quiser ler, entendeu? Fala, seu microfone está desligado. Atualizada, não sei se alguém está com outra. Paula, o seu microfone está desligado. A minha é igual a do Leandro, que é a versão atualizada. É mais fácil Você quer ler ela? Posso ler. Uhum. Então, o título é Os Maus Roubam. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer a justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite, não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho.
Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos e em tudo o que fazem não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas, eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo os perversos prosperam, mas num instante secam como o capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? A sua tá bem mais clara, hein? É mais fácil de compreender, né? Puxa, Forte, né? é bem o que o que a gente estava falando ontem. A gente comentou ontem sobre, né? Que o que aconteceu? O que acontece? Aqui estava falando da inveja não aqui, né? Mas ontem a gente tinha comentado da inveja muitas vezes a pessoa olha para o ímpio e o cara faz tudo de errado e você faz tudo certo, parece que as suas coisas não vão para frente, só que aí a deles vão. É mais ou menos o que tá escrito aqui, não é isso? Não sei se vocês entenderam diferente. Não sei se a Ângela lembra de ontem, comentava quando o pessoal fazia tudo errado e ia para frente e tinha inveja dos caras que prosperavam, os ímpios, e eu vi mais ou menos isso aqui. Era isso mesmo, Ângela? Eu achei, a gente já vem nesse Jó não questionava, né, não conseguia ter a visão correta de Deus, né, no outro, e aqui continua fazendo comparação mesmo, porque a princípio eu vi aqui que ele está vendo que os ímpios estão fazendo tudo errado e estão prosperando. E quantas vezes a gente, às vezes, tem essa impressão, aí depois, lá no 22, ele quebra isso, né? Eu gosto muito do contudo, aquela dobradiça do texto, mas ele faz essa comparação, porque às vezes a gente faz essas perguntas, né? A gente olha tanta injustiça, eu fiquei ontem pensando muito no que... Foi ontem que você falou o que está acontecendo aí, né? Dos velhos serem agredidos e quantas coisas... Nossa, eu fiquei pensando nisso, é uma coisa que choca. São duas realidades que me chocam muito quando fazem com velhos e crianças, é claro que com os outros, mas quando é criança e o velho, o idoso, me choca muito. E a gente vê que às vezes não veio a justiça instantânea, como às vezes vinha no Velho Testamento. E aqui ele está vendo isso, né? As pessoas, ele fala, as pessoas fraudam, mudam os marcos, que é roubar, limitam o gado, roubam os rebanhos, sequestram o jumento, que pertence ao órfão, levam o boi da viúva. E a gente vê depois, o Léo comentou que a verdadeira religião, Tiago fala, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E eles fazem totalmente o oposto. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Minha versão diz.
Então, a gente vê aqui totalmente, depois as crianças órfãs são arrancadas dos seios das mães para servirem como escravos, o recém-nascido do pobre tomado à força. Então, a gente vê um monte de injustiças que não tem o retorno rápido. E às vezes a gente se faz essas perguntas, né? Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente acaba se perguntando. Eu trago muito Jó, eu trago muito para a realidade hoje. Então a gente vê que as questões que estavam passando ali no coração de Jó são as mesmas questões que a gente passam pelo nosso coração hoje. Porque a gente acaba olhando as injustiças do mundo e falando assim, às vezes a gente pensa, né, até quando? Será que isso não vai mudar? Até quando isso vai? E aqui eu vou comentar aqui o que eu vi, depois vocês entram aí. No 20, ele fala, sua própria mãe os esquecerá, os vermes se banquetearão com seus corpos, jamais alguém se lembrará dessas pessoas. E eu fiquei lembrando de Isaías 49:15, que Deus, quando Deus se apresenta, ele se revela como pai, mas quando ele fala de amor, ele fala do amor de mãe. Que Isaías 49:15, ele fala que mesmo que a tua mãe te abandonar, o bebê que ainda mama, eu jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão. Então, é muito contraditório, né? Quando a gente olha o passageiro, a gente olha com a visão só horizontal, a gente acha injusto, mas quando a gente olha com a visão vertical, a gente vê que tem um Deus. Tem um Deus que cuida não só da gente, mas tem um Deus que cuida de vocês, cuidam de outros e cuidam deles também. Mas o que a gente vê hoje, como nessa época aqui, a gente vê por que isso acontece no coração. Ontem a gente falou do relacionamento de Jó, da amizade de Jó com Deus. Então, o que mantinha Jó firme em tudo isso? A amizade que ele tinha com Deus. E quanto mais as pessoas se distanciam de Deus, mais a gente vê esse amor se esfriando e mais a gente vê a injustiça acontecendo. Então, as pessoas acham que Deus que é que faz a injustiça. Não, quem faz a injustiça é o homem que se afastou de Deus. Então, é fácil jogar a culpa para Deus de uma injustiça de um homem que se afastou dele. Então, a gente vê isso hoje, na realidade, quando acontece alguma coisa ruim, profundo, as pessoas lembram de Deus, né? Acontece alguma coisa ruim, assim, onde estava Deus? No mesmo lugar, sendo Deus, continua sendo Deus. Agora, onde você estava nessa situação em relação a Deus? Eu sempre devolvo a pergunta, onde você estava em relação a Deus? Agora, Deus continua sendo Deus no mesmo lugar. E a gente vê aqui exatamente isso, duas realidades, Jó sendo amigo de Deus, e a gente vê o ímpio fazendo todo o oposto, e Jó não vendo ele serem julgado dessa maneira. Pode entrar aí, que depois eu vou na conclusão aqui, depois dele. Só dá para ver, a justiça de Deus com testemunhas, assim como o Léo comentou, do amigo dele, que demorou 36 anos, ele casou com 36, é isso, Léo? Com 39? Enfim, a gente vê o trabalhar de Deus quando tem testemunho que nem esse, que ele colocou algo no coração, fez uma lista e Deus respondeu. Igual a mãe do Ado, que contou o testemunho do filho dele, a gente consegue, com esses testemunhos, a gente consegue ver que Deus, ele é Deus. E de imediato, a gente olha para essas injustiças, e é isso que você falou. Nossa, a culpa é de Deus? Não, é o camarada que ficou longe. E, consequentemente, ele vai praticar e, consequentemente, nós vamos ter uma visão diferente. Eu acho que é tudo para crescimento, só que só cresce quem percebe. Pode falar, Léo. Você está sem áudio, Léo. Eu não sei. Está aberto.
Tá aberto, mas a gente não te ouve. Deve estar alguma coisa mutado aí. Continua sem áudio. Tá aberto Alguma coisa aqui. está mutado. Espera aí que eu vou resolver o problema, então. Deixa eu... Não, agora deu certo. Agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo agora? Voltou. Agora a gente está te Vai ouvindo. entender, né? É porque Só eu que liguei, tá mais minha distante. caixinha. Eu liguei minha caixinha aqui e talvez pode ter travado um pouco. Tá, mas tá longe a voz? Se quiser, eu pôr o Tá. fone. Tá Tá um longe. pouco longe, Agora mas tá legal. agora dá para ouvir. Eu tenho um amigo meu, um conhecido meu de Goiânia. Talvez vocês até já ouviram. Agora voltou, hein? Aê! Uhul! Eu tenho um amigo meu, escutando o Alex falar aí, Alex, né? É acostumado aqui nos Estados Unidos chamar o povo de Alex. E aí, talvez vocês Fica até tranquilo. ouviram a música dele, que é o Delino Marçal, já ouviram? Uhum. Ele fala assim, ó, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Cara, é isso, cara, entendeu? Não é pelo fato de não ter que, sabe, Deus vai deixar de ser Deus. O problema é que muitas vezes, talvez, né, vendo a história de Jó aí, cara, a gente gosta, cara, de querer resolver as coisas do nosso jeito. De querer, sabe, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, cara, a gente questiona Deus. Assim, Jó falou tudo isso aí, ele falou assim, olha, ele estava falando para Deus isso, Senhor, mas, sabe, cadê? Os ímpios estão lá fazendo... E engraçado, eu não tinha lido o versículo. E quando eu falei o negócio do órfão, da viúva e do necessitário, e quando ele começou a falar, eu até fiz assim, eu falei, meu Deus, como assim? Deus. Sabe, Deus testificando o que a gente está compartilhando, certo? Na palavra. Então, assim, cara, nós queremos dar o nosso jeitinho para as coisas. A gente quer explicar o motivo das doenças, a gente quer explicar as coisas, a gente quer ter o domínio da situação. E tem coisas que a gente não tem. E a gente não vai ter, né? Porque cabe a Deus. Ele é Deus, né? Igual eu falei aquele dia aqui, não sei se foi ontem de ontem, eu não lembro, que eu falei sobre o senso de justiça de Deus. Cara, Jó, pela justiça de Deus, certo? Ele não precisava passar pelo que ele passou. Mas, olha aí, nós estamos até hoje falando da vida de Jó. Sabe? Para a gente entender que Deus é Deus. Porque, assim, o relacionamento que Jó tinha com Deus, ele chegou ao ponto de questionar. Falei assim, Senhor, mas e aí? Quanto eu estou aqui passando por tudo que eu estou passando, mas o ímpio, que não está nem aí, nem te reconhece, luta para ir contra e te negar e não aceitar que você existe, está lá sendo abençoado, sendo, sei lá, honrado aos meus olhos, não aos olhos de Deus. Certo? Então, assim, nós acostumamos nos dias de hoje buscar um Deus à base de troca. Olha, Senhor, eu vou fazer a campanha da oração, vou orar 7 dias na minha semana e, ó, Senhor, tu sabes. Entendeu? Nós queremos narrar o agir de Deus, cara. Sabe? A gente quer honrar Deus com os nossos dogmas, as nossas doutrinas, subir em monte, certo? Sem entender por que os caras subiam no monte naquela época. Entendeu? Então, assim, se você não tem algo, hoje você não precisa fazer sacrifícios para ter a presença de Deus. Porque Deus quebrou, cara, isso aí. Certo? O seu sacrifício, que hoje é sacrifício, que eu não vejo um sacrifício, cara, como que você vai sacrificar você como um cordeiro se o cordeiro, que era Jesus, já foi sacrificado? Amém. Entendeu? Verdade. Você tem as suas lutas, nós temos os nossos gigantes, os nossos medos, nós temos. Mas, cara, quando você entende que aquilo que você passa independe do seu senso de justiça, da sua dor ou não, da sua verdade ou não, do seu entendimento ou não, e você simplesmente entende que há um Deus, que é Deus, que rege todas as coisas. Sabe? Então, assim, Deus é Deus.
Deus não precisa da nossa opinião. Tem o Guilherme, amigo meu que mora comigo, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, Léo, quando as pessoas começam a falar de qualquer tipo de assunto e elas começam a dar opinião demais dela, a opinião entra por um lado e o que é verdade sai pelo outro. Às vezes a opinião da pessoa ela é até verdadeira, ela tem até verdade nela, mas a intenção do que ela está colocando, se for para puxar pano para ela e não cobrir o outro, meu amigo, está errado. E aí a gente vê Deus falar, filhão, quer me conhecer? Olha, cuida dessa pessoa, desse e desse. Você sabia, uma vez eu fui um pastor, fui ministrar numa igrejinha pequenininha do interior. E aí eu fui ministrar, não cobrei nada, como nunca cobrei nada para ministrar em lugar nenhum. E aí, quando acabou o culto, o pastor foi e tirou uma oferta para me dar a oferta. E eu sempre tive a mania de pegar a oferta e voltar no gasofilácio da igreja, que é aquele lugar onde quem é das antigas sabe o que é gasofilácio, né? Quem não é, não sabe. Gasofilácio é aquele lugar onde você coloca uma caixa ou um saquinho que você coloca o dinheiro dentro, a oferta, o dízimo dentro. Aí eu pegava aquela oferta, ia lá e depositava novamente, muitas vezes sem o pessoal ver. E aí, quando um pastor dessa igrejinha viu eu indo levar aquilo lá, aí ele virou para mim, opa, deixa eu te falar um negócio. Faz isso não. Eu falei, por quê, pastor? Porque aí dentro tem a oferta da viúva. Tem uma viúva da igreja que ela ofertou na sua vida. Você não pode negar a oferta do viúvo. Eu, por que não, pastor? Porque a Bíblia fala para não rejeitar o que vem da viúva. E aí foi quando eu cheguei nesse versículo, que fala que nós temos que cuidar, porque a viúva não tem mais o homem para cuidar dela. Então ela é cuidada por Deus. Então quando nós ajudamos quem é viúva, mano, nós somos ferramentas nas mãos de Deus para honrar a vida dela. Assim como quando você honra um pobre, uma família carente, necessitada, certo? Cara, é interessante, mas isso gera honra, e a honra, certo, atrai o favor de Deus. Assim como é a gente cuidar da viúva, do órfão e do órfão, aquele que não tem pai. Sabe? Quando você vai cuidar de uma criança que perdeu o pai, certo? A criança vai te usar como um referencial. E quando esse referencial tem Deus como referencial, ela passa a ter você como um espelho, um exemplo. Entendeu? Então isso é muito gostoso, isso é muito forte. Sabe? Então, parou um carro aqui do... Ah, não, o cara fazendo entrega ali. Então, assim, isso é muito gostoso. Quando Jó leva isso tudo para Deus, ele quis falar para Deus o quê? Mas, Senhor, os caras não estão cuidando da viúva, não estão cuidando do pobre, não estão cuidando do necessitado, daquele que está no campo, debaixo do sol quente, certo? Daquele que está cuidando das ovelhas, aquela pessoa que não é vista, certo? Mas, Senhor, aqueles que fazem isso estão passando por coisas como eu estou passando. Eu tenho comigo que Jó, ele moveu o coração de Deus. Lembra quando Davi se rasgou dentro do quarto dele, escondido de tudo e todos, e falou que não ia sair dali? Até Deus, até ele mover o coração de Deus. Cara, eu acredito que Jó, sabe, que Davi veio da raiz de Jó, sabe? Porque é muito similar as coisas. Né? No entanto, lá na frente a gente escuta lá o pessoal chamar Jesus de raiz de Davi. Né? Então, assim, você vê que tem um parentesco aí lá de Moisés, sabe? Sabe? De Isaac, Jacó, de Davi. Você vê que Jesus tem, cara, essas características desses homens. Né? Então, assim, isso é muito bonito, velho. É muito gostoso a gente ouvir. O espírito é o mesmo, né? O espírito é o mesmo. Às vezes a gente vê a dificuldade. Cara, vamos trazer para os dias de hoje. Todos nós, certo? Pensamos ou até mesmo agimos em sempre, vou reformular, todos nós, antes de agir, a gente para e pensa em como seria legal agir da melhor forma possível. Só que nem sempre a melhor forma possível nossa é a melhor forma possível de quem está precisando ou da outra pessoa. Então, por isso que muitas das vezes a nossa opinião é apenas uma opinião, certo? Porque
quando a opinião ela é gerada em cima de algo, essa opinião é baseada na sua verdade, no estilo de vida que você tem, na maneira de vida que você leva. É como se você, é A igual eu falei bagagem aquele que você dia, adquiriu. a bagagem que você adquiriu. É como eu falei aquele dia, se a gente tivesse a honra de perguntar para um moleque do morro do Rio de Janeiro lá, né, de uma favela que é tomada pelo tráfico, que tem guerra, que tem isso e aquilo, tem morte nela direto. Se você perguntar para o menino quem que é o super-herói dele, o referencial dele, se é a polícia ou o traficante, talvez você vai se surpreender, porque a realidade dele é diferente da nossa, entendeu? A realidade dele, ele viu o tempo inteiro a polícia dar pancada nos caras, a polícia matar bandido, certo? Então a concepção é diferente. Eu acredito que até por isso que Jesus pregava em parábolas, para separar o joio do trigo, para que aqueles que tivessem ouvidos ouvissem. Assim a gente vê nos dias de hoje. Nós muitas vezes escutamos a palavra de Deus, mas muitas das vezes essa palavra não fala com a gente, por quê? Porque não é aquilo que a gente queria ouvir. Então a gente vê um evangelho sendo ministrado hoje em dia, uma palavra sendo ministrada hoje em dia, na maioria das pessoas, certo? Que está querendo só ter o ego massageado, sabe? Então, assim, é muito forte. E eu vejo o Jó questionar a Deus, né? Levar para Deus isso e falar, olha, mas é como se ele fala, Deus, eu não consigo entender, sabe? Eu acho que nessa hora ele moveu o coração de Deus. Ele vira e fala, Deus, eu não consigo entender. Enquanto as pessoas aí que tá pisando, tá passando a gente para trás, pessoas mentindo pra gente, as pessoas que a gente ama estão nos traindo, enquanto as pessoas que a gente está acreditando tá, sabe, tá nos roubando, entendeu? E eu aqui tentando ser justo, honesto, manter os princípios, manter os padrões, manter, sabe, a mesmice, a mesma fala todos os dias, ter palavra de honra nos lábios, e eu tô passando necessidade, Deus. A luz da minha casa está sendo cortada, meu trabalho eu fui mandado embora. Pai, eu não entendo. Talvez Deus tenha mostrado para a gente com a história de Jó que nos dias de hoje, ainda assim, o maior de todos os tesouros é aquele que encontrou a Deus. Sabe? Talvez a gente tenha que perder muito ainda, sabe? Para a gente reconhecer que Deus é suficiente. Então, igual eu falei aquele dia, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu entro nesse grupo para falar de Deus todos os dias, cara, eu sinto a presença de Deus no meu dia a dia. Eu vejo o agir de Deus e o favor dele, o favor imerecido, que eu não mereço, mas eu vejo Deus cuidando nos mínimos detalhes. E eu quero falar um negócio para vocês de coração mesmo, certo? Ai daqueles que se levantam contra, ai daqueles que traem vocês, ai daqueles que machucam vocês, ai daqueles que duvidam de vocês. Eles estão levantando e duvidando do nosso Deus, do seu Deus, certo? As pessoas vão falar que nós estamos ficando loucos, as pessoas vão falar que a gente tá, sabe? Elas vão nos nomear de várias coisas, como os amigos de Jó fez com ele, sabe? Fanáticos, né? Entendeu? Vai falar que você não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai chegar lá. Ah, tá tendo pandemia, tá tudo fechado, não tem como entrar lá nos Estados Unidos, não tem como sair dos Estados Unidos, ah, não tem como, sabe? Mano, Deus, com Deus tem como. Ah, mas é o governo que é o culpado. Ah, mas todo mundo é o culpado, menos eu. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, eu volto a falar, infelizmente, estão sem referenciais, que a gente possa ser esse referencial, para a gente poder agir igual o Jó, de chegar diante de Deus e falar, mas Senhor, olha, aquele cara ali não te conhece, não acredita em você, lê várias coisas querendo traduzir os códigos de céu, de estrela, de zodíaco, de carta, disse aquilo, outra é satanista, te nega, e ela, cara, é abastardo financeiramente, não falta nada e tudo. Aí Deus vira para a gente e fala assim, filho, os seus olhos estão como os dele, enxergando o que é de grande valor para ele, não o amor que você tem, não o sentimento puro que você tem, entendeu? Então, assim, a Bíblia mesmo nos conta, no livro de Provérbios, cara, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas vou pegar e mandar ele no grupo. Ele fala que de muito vale, ele de que adianta, olha que lindo isso,
Opa, peraí que eu fiquei escuro aqui. Ele fala assim, olha, de que adianta a mesa farturenta da casa rica sem amor? Ou Entendeu? sem paz. Oi, cortou. Estão me ouvindo? Não, Tô. Sim. Isso. Então, assim, Tô. e Provérbios nos fala isso, né? De que adianta, né? A riqueza do tolo, né? Se não há paz. Então, assim, nós temos que observar essas coisas e trazer para nós e aplicar naquilo que a gente precisa. Olha, vai ter coisa aqui que vamos falar sobre saúde, cara, a Paula vai dar aula para gente, certo? Vamos falar sobre treino, sabe? Vamos falar sobre ensinos, cara, cada um de nós, vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre carro, cara, sabe? Todos nós temos um certo conhecimento dentro de cada coisa. Então, assim, é interessante a gente unir essas coisas e trazer para o grupo, igual a gente está fazendo, compartilhar com as pessoas em nossa volta, para que haja clareza, sabe? Clareza das ideias, clareza do entendimento, clareza da palavra, clareza nas revelações, né? Porque muitas vezes a gente guarda muito para a gente, achando que a gente vai usar aquilo ali um dia. É igual a minha avó. E minha avó dava talher para ela novinho, sabe? Panela novinha, as coisas tudo nova. Ela, não, meu filho, panela velha que faz comida boa. Não, deixa esse talher, guarda esse novo aqui pra gente usar em dia especial. Esse dia especial nunca chegava. O dia especial entendeu? É todo dia. Então, assim... Todo dia. Entendeu? Sabe assim, então, a Bíblia mesmo nos fala, se eu não me engano, em Jeremias fala que é bom que o homem coma e beba do melhor, certo? E ele fala, é bom que o homem coma e beba do bom e do melhor, do fruto do seu suor, Eclesiastes. sabe? Quando ele fala isso, Eclesiastes, é bom porque, cara, você trabalha, certo? Você precisa descansar. Deus descansou quando ele criou o mundo, né? Para quem entende um pouquinho mais de saúde, sabe que quando você tem uma vida de treino, cara, é necessário você descansar. Se você quer crescer músculo, quer ganhar força, você precisa dormir bem, sabe? E outra, como que você dorme com a cabeça cheia de problema, preocupado com várias outras coisas? Então, cara, Jó estava muito preocupado com as coisas dele. E é tão interessante que chega uma hora que a dor física de Jó já não move tanto a necessidade dele de ser curado. Que aí ele começa a levar para Deus outras coisas que ele está observando. Como os caras que são abençoados sem merecer o favor de Deus. Ele não falou da dor dele, ele não falou do problema dele, ele só falou, olha, mas assim como existem pessoas que estão vivendo isso e negam o teu nome, Senhor. Certo? Olha, aqueles que te honram, aí ele vai e começa a falar da necessidade dos outros caras, não fala nem da dele. Olha, aquele que está passando fome, aquele que está debaixo do sol quente, aquele que está, sabe, sabe, que está na escassez, está na pobreza, aquele que está tirando o órfão, aquele que está roubando a viúva, aquele que está... Ele começa a apontar para outras coisas que Deus o ensinou, talvez, que ele tinha que cuidar. Interessante, é muito forte, cara. Interessante pegando o versículo 22, muito dentro disso aí, ele fala, contudo, é Deus, mediante o seu poder, que destrói os ímpios, ainda que firmemente estabelecidos. Deus os arranca de seus lugares e acaba com a vida dos perversos. Deus permite que vivam seguros. Entretanto, vigia com toda a atenção os caminhos dos que escolhem seguir. Assim, durante algum tempo, os malignos prosperam, mas em um momento secam como capim e são cortados como as espigas de trigo. Quem, pois, pode afirmar que o que estou dizendo não corresponde à realidade? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir minhas palavras? Mesmo na comparação, ele sabe o final.
é muito interessante, porque ele sabe o final, ele sabe quem cuida da vida dele, ele sabe quem vai julgar a vida dele, vai julgar a vida do ímpio. Então, Amém. é a mesma coisa, quando a gente olha para Apocalipse, a gente olha para o final da Bíblia, a gente já sabe o final. Eu falo que eu gosto muito de ler Apocalipse 21 e 22. Quando a gente olha para tudo aquilo, a gente já sabe o final. A gente já sabe que a gente já está do lado vencedor. E a Bíblia garante, não só lá, mas tudo, né? Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, a gente já sabe o final. E Jó sabia, mesmo numa época tão distante, ele já sabia, contudo, né? Ele começa mostrando, ele falou, eu sei em quem está em quais mãos estão a minha vida. A minha está na mão do Senhor, ele vai julgar a minha vida e a vida do ímpio, a vida daquele que está fazendo o errado. Então, é uma segurança que a gente tem que não importa a vida do outro. Jesus responde quando Pedro vai perguntar por que ele falou, o que Jesus falou para João, o que você falou para ele, por que ele não vai morrer, ele entendeu alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas ele falou, o que te importa? Quase assim, vai cuidar da tua vida. O que te importa a vida do outro? Então, por que você compara a sua vida com a vida do outro? Eu acho que uma das grandes dificuldades que todo mundo passa é a comparação. Quando eu estou passando por uma situação, eu tendo a comparar a minha vida com a vida, por exemplo, o Léo está na Califórnia, tipo, a minha vida está aqui, a Paula está ali, o Alex está em São Paulo. Então, a ideia nossa, parece que a sua vida está tão tranquila. Gente, ninguém conhece a vida do outro. Ninguém sabe o que cada um enfrenta. Ninguém sabe o que vai dentro do coração de cada um. Então, às vezes, a gente julgar a aparência, lá o Samuel fala, né? Não julgue, o Deus não julga conforme o homem. Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então, muitas vezes, a gente tem mania de comparar o gatinho. O que gera, eu acho, muita dor é a comparação. Porque quando a gente olha para a nossa vida e olha para a vida do ímpio... Que lindo! O gatinho entrou em cena. Eu fui pegar o carregador do celular, ela aproveitou. Ela foi dar um alô para nós aí. Ela foi dar um alô. Né? Mas é muito legal quando a gente pensa isso e, ao mesmo tempo, a gente pensa quanto a gente sofre, às vezes, por comparar. Gente, é o que eu falo, rede social, cada um pode mostrar o que quer. Então, foi comprovado que o Instagram, acho que foi você que falou, né? Eu falei. Eu vi também uma pesquisa falando disso, que a rede social causa muita depressão, causa muito mal, porque a gente olha aquilo lá, parece que a vida do outro é perfeita. E tira aquilo ali com uma base, né? Começa a comparar. Isso que você falou, Angela, é a mais pura verdade, porque se você observar, Lúcifer caiu por se comparar a Deus. Por querer Entendeu? Então, assim, o tal da comparação, desculpa, mas ela é difícil ela ser justa, e não vai ser. Quando você nivela as pessoas por onde você acha que elas são, não vai. Quando a gente valoriza as pessoas com os nossos olhos, ou aquilo que está sendo mostrado, cara, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, todo mundo quer ser... Muita gente acha que ser presidente do Brasil é fácil. Bolsonaro entrou como presidente, você viu o tanto que ele envelheceu em menos de um ano? Entendeu? Então, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ser rico, mas você já viu a responsabilidade que o milionário tem? De quantas comidas, quantas mesas ele tem que pôr comida, quantas pessoas ele tem que cuidar. Então, assim, todo mundo quer ter um casamento bem sucedido, mas como que você vai ter um casamento bem sucedido se você não está disposto a servir primeiro? Sabe? Todo mundo quer... né? Você entendeu? Então, assim, igual eu falei dia para trás, a submissão, ela não tem nada a ver com autoritarismo. Né? Eu até brinquei lá, que eu falei assim, então tá bom então, qual é a mulher que não é submissa a um homem que a ama, que respeita, que fortalece, que honra com as contas em casa, que não deixa faltar nada para ela? Qual é a mulher que não é submissa a um homem desse?
Ah, mas esse Ele homem que você está repete falando não sim. existe. Aí eu ainda escutei isso. Ah, mas esse homem que você está falando não existe. Pô, aí talvez é onde você está procurando os homens que você quer. Não tem como. Desculpa. Desculpa, mas não tem como eu achar... tipo assim, eu querer algodão doce, Carne na farmácia. carne na farmácia. Entendeu? Então, assim, nós temos que atentar para essas pequenas coisas, sabe? A gente tem que ser moderado, a gente tem sabe, que equilibrar as coisas. A gente começou a nossa conversa falando que tudo que é demais, cara, é ruim. Se você salgar demais uma comida, você vai perder a comida. Se você adoçar demais um suco, você vai perder o suco, você não vai dar conta de tomar, certo? Então, assim, se você tomar muita água, você vai passar mal, cara. Entendeu? Então, assim, sabe, equilibra, modera. Olha, pega leve com você. Para de se cobrar muito, para de achar que sua vida só dá errado, que as coisas não estão certo. Sabe, olha pro espelho. Olha esse sorrisão bonito que vocês têm, certo? Olha esse cabelo bonito que vocês têm, entendeu? Olha os dons que vocês têm. Olha o dom de zelar por uma vida, de cuidar de alguém, de honrar, de manter a palavra pura nos lábios, de fortalecer as pessoas. Sabe, as pessoas estão muito cheias. Sabe, o que o povo, os brasileiros, quando eu vejo brasileiro aqui, os caras vêm falar para mim, eu chego em festinha, igual semana passada eu fui na casa de um brasileiro comemorar aqui, um cara que arrumou muito trabalho para mim aqui uma vez, eu fui lá comemorar o aniversário dele. Cara, todo mundo só falava de Big Brother. Todo mundo só falava do... O que é isso? Sabe, o povo só falava de negócio de briga, disse aquilo, sabe? Mano, eu falei, velho, eu sou tão feliz que lá em casa nem televisão eu tenho. Eu tenho televisão, mas eu cancelei o canal. Sabe? Tipo assim, eu chego em casa, cara, aí o Guilherme, meu amigo meu, tá lá, a gente pega um violão, a gente toca, a gente adora, saca? Mano, a gente tem tanta resenha boa, é o tempo inteiro, sabe? Um amolando o outro, cara, saca? Amolando o machado mesmo, a machado se amola é com ferro também, sabe? É estar afiado, é querer tirar o alimento puro que vem dos céus, cara. É isso aqui que a gente tá fazendo, certo? Sabe o Se a que... conversa que você tem com seus amigos não te aproxima de Deus, muda de amigos, sabe? Do círculo. Muda. Se você quer ser um cara próspero financeiro, começa a conversar com pessoas que, aos seus olhos, são prósperas financeiras. Começa a conversar sobre coisas de economia, de dinheiro, sabe? Se você quer entender melhor de compra e venda de casa, de qualquer coisa, conversa com quem está vendendo, com quem está ali, certo? Que você vai ver que as oportunidades vão se abrir, entendeu? Isso é muito gostoso. Sabe, se você quer relacionar com pessoas e como ter um relacionamento saudável com a pessoa que eu amo, certo? Você vai ver que você vai ter que trabalhar muito mais em você do que na pessoa, certo? Que você vai esperar, não é da pessoa, você vai esperar de você. Você vai esperar você ter mais paciência, você ter mais amor, você ter mais gás, você ter mais força, você ter mais pique, você ter mais ideias, você organizar mais. E aí você vai ver. É igual eu falei aquele dia, para as mulheres, né? Aproveitar que tem 2 homens e 2 mulheres aqui. Cara, Hoje está equilibrado. a mulher, saca? A mulher, ela é Tá vendo? responsável Fala por de gerar a equilíbrio, tá vida, vendo? entendeu? A mulher é responsável por gerar uma vida. Tanto que isso é lindo. E simbolicamente falando, a mulher que gera a vida no marido. Pela Sabe? vida Faz do sentido? lar. Ela é Sabe? Porque, responsável pelo termômetro do lar. você Porque a Bíblia entendeu? fala, né, que a mulher sábia edifica. E A isso é forma muito lindo, destrói, cara. a não. Olha o tanto que isso é forte. Certo? Porque Por quando que não tá bem dentro de casa, nada vai bem, né? não adianta? Ela Entendeu? E muda a outra, temperatura. Deus foi tão assim que ele permitiu a maioria das mulheres, quando Deus lançou, né, a maldição sobre a vida da mulher, ele falou, olha, você vai ser submissa ao seu esposo e terá dores no parto. Cara, e aí por causa disso a mulher até na hora de menstruar, algumas têm cólica, fica de cama, passa mal, tem, sabe? Até nisso, certo? Deus deu como um castigo na vida de muitos homens, certo? Porque, olha, você vai ter que amar. Cara, Jesus, para amar a gente, ele sofreu.
sabe? Para nos alcançar, entregar o seu sangue, derramar o sangue para curar as nossas vidas, alcançar os nossos pecados, comprar tudo, ele sofreu, sabe? O gostoso do amor, mano, é amar, entendeu? Não é ser amado, é amar. Quando você gosta de uma coisa, você ama uma coisa, aquilo ali para você te dá sentido, certo? Quer ver? Faz o teste, pega a pessoa que você mais ama. Geralmente é um pai, mãe, avô, avó, geralmente é assim. Ou talvez é um marido, para quem é casado, ou talvez, sabe? Pega a pessoa que você mais ama, afasta dela por um tempo sem comunicação. Cara, você vai ver o tanto que isso vai Nossa, chegar a doer agora em você. vou falar uma coisa. Eu tenho dois filhos, né? A Duda de Uhum. 12 e o Pedro de 10. Ai, que delícia. Eu demorei quase 10 anos para engravidar. Não ficava grávida de jeito nenhum. Uau. Aí eu fui fazer tratamento, né? Fiz em 2006, eu fiz uma inseminação, deu certo. Depois, em 2007, eu fiz uma fertilização que também não deu certo, foi só um embrião. E depois, em 2008, a gente foi fazer com o Dr. Roger, que era um médico muito conhecido, né? E deu certo na primeira tentativa. Foi feita a transferência de 3 embriões e eu fiquei grávida, né, de gemelar, mas eu perdi um bem no começo. E aí, quando a minha filha nasceu, a Duda, gente, mas assim, a expectativa era tão grande, mas tão grande. No dia da cesárea, porque eu fiz acompanhamento, fiz meu pré-natal em São Paulo, né, porque era uma gestação de risco, eu precisei usar anticoagulante a gestação toda, até um dia antes de Uau. fazer a cesárea, né. Foi super tranquila a gestação, eu não tive intercorrência nenhuma, não passei, nem sei o que é passar mal de gravidez, porque não aconteceu absolutamente nada. Uau. E aí a Duda nasceu, eu fiz cesárea, foi tudo perfeito. Depois, quando eu voltei para fazer os exames, depois de 6 meses, né, que ela tinha nascido, aí eu queria ter mais filhos, né? Mas aí o médico que eu fiz o tratamento, acho que vocês acompanharam, né, na mídia, tudo que aconteceu, né? Ele já não estava mais trabalhando, né? Porque ele teve um Aquele problema. que foi preso? Aquele lá. Deus me Lá do... guardou, Deus me livrou. Porque comigo Uau, não que bom. aconteceu nada, Que absolutamente benção. nada. Que benção. Graças a Deus. E aí eu fiz o pré-natal com um outro médico, né, lá em São Paulo mesmo. E aí, quando eu fui para querer engravidar do segundo filho, ele me falou assim: vocês tentem da forma natural, e se até o começo do ano não conseguir, a gente vai fazer os exames e a gente vai ver qual caminho tomar, né? Sim. E aí, quando foi no começo do ano, eu engravidei, natural. Olha Sem que legal. precisar do tratamento. Que E massa. nem precisei fazer o uso do anticoagulante, né? A gestação, o Pedro também nasceu de cesárea. Que legal. E assim, acho que pelo fato de eu ter demorado assim, tanto tempo para ter as crianças, até começar a entender toda essa questão do autoconhecimento, tudo, uma mãe super protetora. E hoje eu vejo que eu estava causando problema na vida das crianças, que a gente não pode, Entendi. né, ter essa super Verdade. proteção, né? Uhum. Deixar eles terem a experiência deles, né? Vai fazer Mas, bem para eles, né? mas eu vou falar uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para mim. Dói. Porque eles pediram, sabe? Porque eles pediram para ir na casa dos avós. Então, a hora que a gente chegou aqui em casa, que a gente deixa os sapatos no tapete, né, da frente aqui da porta, foi uma sensação tão ruim para mim de não ver o sapato deles junto. Difícil. Entrar sozinha. Entrar sozinhas, né? Só eu e meu marido. Eu falei, gente, como eles fazem falta para mim. E é interessante, porque olha o tanto que isso é bonito. E muitas pessoas, até aprender a lidar com isso, elas acabam que esquecem, né, um do outro, da base.
E aí volta a atenção demais para os filhos e falta na base. E aí a atenção do marido, o referencial do amiga, da primeira voz do marido para a esposa e da esposa para o marido é cortado porque sempre vem as crianças primeiro. Sempre. Sabe? Então, assim, aproveita que você está sozinha, pega seu maridão aí, hoje eu entendo. Vai amar ele, vai comer pipoca na Netflix com ele, vai fazer o que você puder fazer para fortalecer isso. Hoje eu entendo que, assim, eu fiz muita coisa errada, porque pelo fato de ter demorado tanto, que era a coisa que eu mais queria. Desde criança eu lembro que eu falava que eu queria ser mãe, eu queria ter um monte de filhos. E aí, quando foi para acontecer, não acontecia, né? E, nossa, como eu me frustrei. Gente, vocês não têm noção. Imagina. Meu casamento só não acabou porque tinha muito amor mesmo, né? Porque, gente, brincadeira, quase 10 anos você querendo e não acontecia, não dava certo, né? Eu acho assim, uma vez eu escutei um pastor, amigão meu, falar um negócio que ele fez e ele faz todo ano com a esposa dele. Eles têm são 42 anos de casado, sabe? E ele, desde quando completou 10 anos de casado, ele começou todo ano, ele pegava uma vez por ano, ele pega o álbum do casamento dele, quando tá só ele e a esposa dele. Aí eles sentam e conversam sobre tudo isso, resgatando, trazendo à memória aquilo que é bom, sabe? Lembrando as histórias, lembrando das coisas, lembrando, sabe? Aí ele abre o álbum e os dois se beijam e choram e comemoram e acham bom demais, entendeu? Então, assim, é legal, cara. Todos nós queremos amar e ser amados, cara, sabe? E todos nós queremos isso. Então, assim, nós nascemos para conviver mesmo, para compartilhar mesmo essas coisas. Isso é muito bonito. E os filhos, vai ter uma hora que eu falo como um filho. Eu não tenho filho. E eu imagino, eu sou louco para ter uma menininha, cara. Eu sou apaixonado, eu sou louco para ter uma criança, uma menininha na minha vida, sabe? Mas, assim como um filho, eu sei da importância que é quando tem que cortar o cordão umbilical, sabe? Quando você tem que deixar cair da bicicleta, ralar o joelho, sentir dor um pouquinho. Pois é, o meu cordão umbilical veio se arrastando até aqui. Minha mãe mora do outro lado da cidade. Uau. O meu cordão veio esticando até aqui, você entendeu? Mas é assim. Assim, outra, vocês são mulheres, vocês sabem o que é isso. Eu não tive filhos também, mas sempre foi o meu sonho, mas hoje não mais possível, mas eu falo que eu vejo a minha mesa cheia de crianças, e Deus já me falou que são crianças de nações. Amém, então, amém. Eu entendi que às vezes a gente não é mãe, eu não vou me emocionar aqui falando, mas Deus eu só entendi a adoção, entendi tudo isso quando eu entendi a adoção que nós tivemos do Senhor, porque nós fomos adotados. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu não tive filhos naturais, mas eu já vi. E é muito forte, né, Ângela? Eu já vi a mesa. Deus já deu a minha visão assim da minha mesa, e eu vi minha mesa cheia de crianças de nações. Eu já falei para vocês o meu sonho, né? Eu já comentei outro dia. E eu vejo isso, só que o que eu vejo muito forte é que Deus estabeleceu princípios, pegando o gancho do Léo. É Deus, em primeiro lugar, na vida dos dois. E quando Deus for o principal da vida dos dois, os dois vão estar muito perto, é um triângulo, né? Eu vejo o marido, a esposa, mas Deus. Quanto mais os dois estiverem perto de Deus, mais eles estão próximos um do outro. Amém. O filho nunca vai tomar o lugar que não é dele. Bonita analogia. Eu falo como filha também, porque eu também não casei ainda, não sei como mas eu falo como filha. O filho jamais pode tomar o lugar do cônjuge, seja do marido ou da esposa, porque isso quebra princípios, isso vira idolatria, e a Bíblia fala para a gente não colocar ninguém no lugar de Deus. Nem o filho. E é tão interessante que é natural isso. A Paula é mãe, você sabe, é natural. Você não faz, não é porque você quer, é o instinto de mãe. Né? Sem você perceber, você está ali se roendo por dentro, né? Querendo saber tudo, tá por perto e tal. Mas assim, é uma coisa. Agora imagina a Maria
quando pôs Jesus, e aí Jesus saiu de perto dela, como até ela esqueceu Jesus na cidade junto com José, lembra disso? E aí quando ela vai atrás de Jesus, chega lá, Jesus está no meio dos sábios lá, do Senhor, o pessoal mais velho conversando, e a Bíblia fala que ela parou, ouviu o que Jesus estava falando, entendeu? Ou seja, isso é muito bom, porque eu lembro, o meu pai, ele sempre foi um cara muito massa, muito gente boa, muito legal, mas ele nunca foi um pai muito presente. Então, meu pai sempre foi um cara muito boêmio, sempre levou a vida do jeito que ele quis ver, ele correu atrás daquilo que ele acreditava que era bom para ele. Então, assim, ele teve certos problemas com álcool, chegou a ter câncer devido ao álcool, várias coisas que ele teve devido o organismo dele ter piorado muito com a do alcoolismo. Então, e é tão interessante que hoje, quando eu entendi a dificuldade do meu pai, eu, como um filho e servo do Senhor, eu pude ajudar meu pai. Como? Entendendo a dor dele, sabe? Então, por exemplo, quando ele chegou a ficar internado e eu tinha que trocar a fralda dele, certo? Tinha que dar banho nele no hospital, certo? Tinha que ele sem memória nenhuma, porque a falta de vitamina B e D no organismo, principalmente a B, né? Chega a A e a B, se não me engano, Paulo, me corrige aí, leva a pessoa, certo, a perder a memória por um tempo. Então, assim, eu tive que amarrar o meu pai na cama, sabe? Eu tive que fazer algumas coisas não como um filho, mas como um pai. E aí eu pude entender a dor dele, entender que a necessidade que ele estava passando é porque ele não teve pessoas como a gente tem para nos orientar em cima daquilo que a gente está compartilhando hoje, certo? Nós tivemos pequenos referenciais fora da nossa família que nos mostrou um caminho que nos chegou até Deus, que nos levaram até Deus, sabe? Referenciais de casamento bem-sucedido, de relacionamento entre pai e filhos, sabe? Do relacionamento entre filhos e pais também, né? Relacionamento onde o que ouvir, o que está entrando nos nossos olhos, o que assistir. Cara, caminhar com Deus é você ser limitado, mas é limitado em uma certa... Tem uma música do Resgate, eu vou até compartilhar depois também no grupo, que ele fala assim que, olha, ele fala um negócio interessante, ele fala assim, viva toda tentativa de ser feliz, então palmas para a tortura, pois alguém sorri, porque tem gente que gosta, entendeu? Então assim, já que hoje a moda é ser feliz, né? Então palmas para quem gosta de ser feliz com a tortura, né? Então, quando a gente olha para tudo isso e você vê que aquilo te aproxima ou te afasta de Deus, se tem princípios bons ou princípios ruins, eu tenho o meu pai como um grande referencial negativo, aonde eu aprendi muito com ele, o que não fazer para ter uma vida como ele teve. Eu entendi a dor dele. Eu entendi que o meu pai teve uma mágoa de criança que não foi tratada porque não tinha quem ajudar ele. Eu entendi das dificuldades, das limitações e o que ele procurava durante a vida dele para ter... Cara, meu pai bebeu e cheirou 2 fazendas, sabe? Então, assim, chegou com 22 anos de idade, meu pai tinha já 2 filhos e 5 carros na garagem e uma fazenda, né? Então, assim, e o que ele fez com tudo isso? Ele perdeu, entendeu? Por quê? Por falta de referenciais, de ensinamentos, certo? De dicas, de conselhos, de limite. Ninguém o limitou. Então, quando a gente vê Deus colocando algumas coisas para serem cumpridas na nossa vida, certo? É para cuidar de nós. Igual, por exemplo, Paula, você tem filho. Se seu filho vai aprender a andar de bicicleta, a primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar as rodinhas, porque você não quer que seu filho caia. Você quer que ele primeiro aprenda a ter o equilíbrio, para depois você tirar uma rodinha, ele aprender a equilibrar, aí depois você tira a outra, e mesmo assim, quando ele vai para um lado, para o outro, até ele ganhar e ir reto, né? Ganhar, aprender, mas ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair, ele vai ralar. Parte do aprendizado, né? Faz Entendeu? parte Então, do aprendizado. Mas antes ele teve que entender a importância da rodinha.
Sim. sabe? Antes a gente tem que entender do porquê tem um limite, do porquê que nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo nos é permitido. Olha, filho, você pode fazer, mas nem tudo é lícito, É. entendeu? Tudo Então, assim, e isso, cara, é viver na liberdade. Aí tem a música do Resgate que fala assim, ó, eles falam que são livres, mas não podem dizer não, pois são reféns do não. Ou seja, as pessoas se prendem, certo? Elas são presas à bebida, às farras, aos vícios, a um monte de coisa, e julgam isso ser liberdade. E aí Livres. a gente que está conhecendo a verdade, que está entendendo as coisas, que tem um Deus que nos ama, um Deus que, sabe, um Deus que nos abençoa com um ar, que a gente é grato, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente reconhece as nossas fraquezas, igual o Jó. Mas Deus, tá doendo, né? E aí você olha para a sua vida, e aí a gente olha para a vida das pessoas e para a nossa, e você fala, cara, eu não sei se é eu que tô ficando louco, ou se é essas pessoas que tá assistindo Big Brother. E Entendeu? agora, olha que coisa mais, assim, as coisas de Deus não tem explicação, né? Não tem. Amém. Quando eu fui fazer o tratamento, porque a gente já tinha gastado muito dinheiro, porque é muito Aham, caro, particular, né? imagino. E aí, quando a gente foi fazer o tratamento pela terceira vez, e ainda com esse médico que era o Bam Bam Bam, né? Meu marido é personal, e ele dava aula já há algum tempo para um empresário. Uhum, Eles tinham, assim, muita afinidade, eles acabaram virando amigos, você entendeu? uhum, E ele acabou se envolvendo com a história, ele sabia de tudo que estava acontecendo, né? Já sabia dos outros dois tratamentos que não tinham dado certo, e não sei o quê. E ele uhum, falou, então, quero que você procure o maior especialista que tem no país e marca a consulta que eu vou ajudar vocês no tratamento, né? Aí uhum. quando o Marcos chegou em casa e falou isso para mim, eu não acreditei, porque no dia anterior eu tinha assistido uma entrevista com ele na televisão, né, e nossa, era o meu sonho poder fazer o tratamento com ele, né? E aí a gente acabou marcando a consulta, e isso tipo foi uma quinta-feira que meu marido chegou em casa falando, no mesmo dia eu já liguei, agendei a consulta, na segunda-feira a gente já foi para lá, fez a consulta e ele já queria começar o tratamento no dia, mas a gente nem tinha ido com dinheiro, nada, né? A gente foi só para consulta. Bom, enfim, Uau. a gente acabou fazendo o tratamento, né? E esse empresário, ele ficou tão envolvido com a história que numa viagem dele para Curitiba, ele foi conhecer um orfanato e ele acabou adotando 5 crianças, 5 irmãs. Uau, Ele adotou 5 irmãs. Uau, que louco isso. A presidente da empresa acabou indo fazer o tratamento com o mesmo médico que eu, porque ela Aham, via, sabe aquela vontade de ser mãe? Então, e a gente estava curtindo, mas curtindo tanto a gestação, e assim, era contagiante mesmo. E aí ela foi fazer o tratamento também, mas com ela não deu certo. Mas, uhum. assim, esse empresário, gente, ele numa viagem ele foi conhecer o orfanato. Ele se encantou com a história de 5 irmãs. A menor tinha 3 meses na época e a maior tinha 8. Era uma escadinha. Ele adotou Uau, assim, vocês acreditam? que bonito. Transformou a vida das meninas. Hoje eles moram na Europa, moram na Itália. Olha que legal. E é desse jeito. Você não viu aquela história daquele DJ, do Alok, quando ele foi lá para a África fazer um trabalho, se eu não me engano, acho que foi na África, e aí ele viu a história de uma senhorinha lá, e ele até fala que ele duvidava de Deus, que ele não acreditava muito e tal, só que aí, quando ele viu que aquela senhora era cega, e ele, cara, sem milagre, né? Mas quando ele viu que ele podia fazer algo por ela, né, e fazer uma cirurgia dos olhos dela, que ela pudesse ver novamente. E quando ele viu que ele conseguiu fazer essas coisas,
ele parou e falou, opa, peraí. E ele tinha pedido um sinal para Deus, né? Deus foi lá e levantou o cara, honrou, abençoou ele, alcançou a vida dele. E ele fala em todos os lugares que ele vai, ele faz questão de falar, né? Assim, do que Deus tem feito. Cara, o nosso Deus, ele age na simplicidade. Deus não precisa dificultar as coisas. Te cortando aí, você assistiu a continuação desse vídeo? Ele falou porque ele montou os negócios, o grupo? Que ele questionou essa mulher, ele questionou a Deus. Onde estava Deus que deixava esse povo passar? E quando ele voltou lá para visitar, e ela já estava falou para ele. Ela olhou para ele e falou, agora eu posso ver. E ele disse que comentou com ela sobre isso. E ela falou, mas você não vê Deus? Eu estou vendo Deus através de você. Porque Deus enviou você aqui. Forte demais isso. Como você não poderoso demais, cara. Se Deus mandou poderoso você, demais. Muitas vezes Deus não responde do jeito que a gente imagina, mas ele usa várias situações. Se a gente estiver sensível, a gente vai ver Deus em tantos detalhes, em tantas coisas. E ele, eu acho que assim, o maior impacto dele foi que assim, você quer ver a Deus mais real do que isso? Deus enviou você aqui. E às vezes a gente quer buscar, cara, coisas, sabe assim, inalcançáveis. Cara, quando eu comecei a amar o meu pai, Deus restaurou a minha família inteira, sabe? Nossa. Quando eu comecei a ser um amigo para minha mãe, cara, Deus restaurou o respeito pela minha família por mim, Deus restaurou o carinho da minha família por mim. Eu era assim, eu chegava na minha família, as pessoas olhavam e o Léo chegou. Tipo assim, o problema chegou, sabe? Só que assim, quando a gente começa a entender essas coisas, cara, as coisas simplesmente fluem, entendeu? Flui, acontece. É igual você acordar de manhã, chegar olhar na janela da sua casa e tá lá o orvalho sobre a grama, né? É simples, é muito simples. Certo, as pessoas querem conhecer um Deus, aquele que derrama fogo. Deus é o mesmo. As pessoas falam assim, Deus é bom, ele é bom, mas ele também é justiça. Deus é mal também. Vai ser inimigo de Deus. Você vai ver, você vai conhecer um pouco da ira dele. Interessante que eles chamam os improváveis para mostrar, porque eu gosto daquele texto que fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Então, por exemplo, eu não sabia, você acabou de falar que você é um improvável. Provavelmente cada um de nós aqui eram improváveis. E o que eu tenho muito aprendido é que amar, por que a gente aprende a amar? Cada um dá o que tem. E se Deus nos amou primeiro, a gente recebeu um amor que a gente não merecia. Então, quanto mais cheia desse amor eu tiver, mais eu vou ter dele para dar. Amém. Porque cada um dá o que tem. Então, quando a gente olha para a história dos nossos pais, a gente olha para a história das outras pessoas, cada um está reproduzindo aquilo que recebeu. Então, a gente tem que aprender que Jesus, a gente não merecia. A gente não merecia nada. E Jesus nos perdoou, nos amou, tomou o nosso lugar, e ele fala, agora vai e ama assim. Esse é o padrão. Não é o nosso padrão de amor. O nosso padrão de amor é fácil. É fácil amar quem ama. É gostoso. Um amigo meu que mora comigo, ele trabalhou durante 10 anos com crianças com síndrome de autismo. Não sei se vocês sabem, mas o Vale do Silício aqui na Califórnia é onde tem a maior concentração de crianças com autismo no mundo, certo? E é interessante que a maioria dos filhos que têm autismo, a maioria, não todos, mas a maioria, são filhos de gente que trabalha na área de tecnologia. Então, nem ele sabe me explicar o porquê disso tudo, mas olha só que interessante. Uma vez ele fazendo o acompanhamento de uma criança em uma escola, né, onde tinha várias crianças especiais, mas tinha uma criança em especial que ela era muito agressiva. Essa criança ela era muito agressiva. E aí o Alex tá aí? Ele colocou o negócio aí na câmera. Pensei que tinha saído. Tô sim. E aí esse amigo meu colocou
ele colocou, ele estava conversando com uma psicóloga que atendia essa criança, e ele foi só para ver como que estava o atendimento da psicóloga, para ver como é que estava o atendimento da psicóloga com as crianças e perante os pais, foi fazer a avaliação da outra psicóloga. Aí quando ele chegou lá, o menininho estava quebrando tudo, quebrando a salinha inteira, chutando a perna dos professores, cuspindo no rosto do pessoal, e ofendendo, e criancinha mesmo, pequenininha, 5, 6 aninhos. E aí o Gui, esse amigo meu, chegou na frente da criança assim, parou, aí ele olhou assim para ele, viu que ele era homem, né? E foi para cima dele, começou a cuspir nele, a bater nele, dar murro nele, aí ele pegou a mão da criança, abriu os braços dela, aí ele ajoelhou, né? Soltou o braço da criança e ficou paradinho, olhando para baixo. E a criança dando murro nele, batendo nele, cuspindo na cara dele, e foi batendo nele, até dando murro no peito dele, assim, no rosto dele. Ele só virava o rosto, protegia o nariz, assim, a criança batendo. Passou um pouquinho, a criança foi e abraçou ele e começou a chorar. Aí ele abraçou a criança, passou a mão na cabeça dele, e todo mundo ficou olhando aquela cena na hora, assim, sabe? A criança estava tão assim, tão agressiva, que ela simplesmente acalmou naquela hora porque ela se sentiu amada. E aí ele abraçou ela, aí ele separou um tempo com o pessoal, falou o pessoal, sabe, tirar as outras crianças da sala e tal. E aí ele abraçou ele, aí ele começou ele não falou nada. Ele só abraçou, ele só começou a fazer carinho na cabeça da criança, começou a fortalecer o quê? Os laços, os princípios de um pai para um filho. Então, isso é muito forte. O que eu entendo quando as pessoas têm um pouco de raiva no falar, ira no agir? O que eu entendo quando as pessoas... Todos nós transmitimos mensagens com as nossas ações. Todos nós. Por que o meu pai descontava na bebida? Porque ele se separou da minha mãe, porque ele traiu minha mãe, porque ele arrumou um filho com a outra mulher fora do casamento, porque ele fez as escolhas da vida dele errada devido à falta do pai dele, que era muito rico, que era o meu avô, ter morrido quando meu pai era muito criança. Meu pai cresceu com a falta de referencial paterno, certo? E achou que todos os outros homens que aproximavam da minha avó era por causa dos bens que o meu avô deixou para ela. Então ele cresceu com certo trauma de algumas coisas que não foram tratadas. Quando eu entendi isso e eu aproximei do meu pai, aí eu só abracei ele. Quando Deus me alcançou através de um abraço. Foi um abraço, uma pastora estava ministrando um grupo familiar na casa do pessoal, falou assim, você é grandão aí, eu posso te dar um abraço? E eu virei para um amigo meu, falei, brother, esses crentes aí, mano, vai vir, vai querer falar trem para mim, negócio de Deus, mano, não tô afim. Eu falei, Leozão, ela virou do nada, no meio da oração, eu falei para ele, mano, ela vai começar a orar, eu vou meter o pé daqui, velho, vou sair no meio da oração, caladinho, não fala nada não. Mano, na hora antes de começar a orar, ela falou assim, olha, o Espírito Santo de Deus fala assim, que antes de você ir embora é para mim te dar um abraço. Pode te dar um abraço? Aí eu com medo dela, falei, então tá, aquelas mulheres do reteté, sabe? De revelação lá do sapatinho de fogo, Cara, na hora quando ela me abraçou, meu mundo, sabe, assim, mudou. Eu nunca me senti tão amado na minha vida. Sabe, assim, eu senti Deus restaurar a falta do meu pai. Naquela hora, Deus virou para mim através dos lábios dela e falou assim, filho, eu nunca me esqueci de você. Sabe, então assim, é muito difícil a gente, sabe, você ser amado. Cara, quando você é amado, você quer estar perto de quem te ama, e Deus nos ama tanto, sabe? E Deus sonha com a gente, sabe? Ele quer dividir os melhores momentos, Deus quer que a gente divide os melhores momentos nossos com Ele. Eu não esqueço nunca o dia quando eu cheguei na Golden Gate, a primeira vez na minha vida, aquela ponte vermelha aqui da Califórnia de São Francisco. O meu sonho de criança era conhecer aquela ponte, cara. Quando eu cheguei na ponte, um amigo meu que mora comigo falou assim, Leozeira, vai lá, mano. Vai lá que deixa Deus falar com você. Cara, eu fui andando na ponte sozinho, eu senti uma presença de Deus tão forte, e eu começava a chorar, sabe? Até um guardinha lá chegou perto de mim assim, perguntando, hey, are you okay?
sabe, querendo saber se eu não ia suicidar, né, pular da ponte, porque ele ficou preocupado, que ele viu eu chorando. Eu virei pra ele, não, só tô falando com Deus aqui, eu tô bem e tal, saca? De tanta presença de Deus naquele momento, e Deus falando comigo assim, eu parava no meio da ponte, olhava para os lados da cidade de São Francisco, põe a mão na cabeça e falo, Deus, eu tô aqui. Cara, o meu visto foi negado durante, sabe, 9 anos, entendeu? E a última vez que eu falei, cara, eu não vou mais nessa cidade, não quero mais saber disso, vou desistir disso, vou para a Europa, sabe? E aí as coisas viraram, Deus mudou. E quando eu cheguei lá na Golden Gate, eu falei assim, caramba, Deus, parece que não é verdade isso aqui que eu tô, onde eu tô agora, sabe? E eu sentindo aquele vento, sabe, aquela presença de Deus, Deus falando comigo, filho, eu te amo. Então, é impossível, não tem como a gente falar do amor de Deus se a gente não tivesse ele, sabe? Não tem como a gente levar para as pessoas o que a gente não tem. Amigão, quer saber se é doutor, se é mestre, se é gari, sei lá o que você é da vida. Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Olha, Jesus te ama, cara. Ele acredita em você, sabe? Então, assim, quando eu falei pro meu pai, abraçado ele, quando ele voltou naquele hospital, eu falei para ele, pai, Jesus te ama tanto que ele acredita em você. Meu pai chorando, me abraçou assim de soluçar, de babar em mim. Eu tive que sair do hospital com meu pai nos braços, que ele tava tão fraco. E meu pai, assim, ele é pequenininho, sabe? Eu tenho 1,90 de altura, sempre fui grandão, sempre fui forte. Meu pai é pequenininho. Eu peguei ele no colo e vambora comigo. Véio. Você tá comigo, eu vou cuidar do senhor. Sabe? E ele se sentiu amado. Então, assim, quando eu vejo essas pessoas comunicando através das atitudes dela, a dor dela, mano, você só tem que amar. Tem gente que é tão difícil lidar com elas, que elas, assim, que um aperto de mão é invasão de privacidade, sabe? E aí quando você... A gente pode falar o que a gente quiser, mas as nossas ações vão falar muito mais alto, certo? A gente vai arrastar muito mais pessoas ensinando com as nossas ações do que com as nossas palavras, entendeu? Então, a vida de Jó nos reflete isso o tempo inteiro. Jó foi o que foi porque ele foi o referencial. Agora, será quem foi o referencial de Deus? Ou quem foi o referencial de Deus? Não, quem foi o referencial de Jó a não ser Deus? Entendeu? Então isso é muito forte, é muito poderoso. Agora, a gente não pode calar, né? A gente tem que abrir a boca, pôr para fora isso aqui que não muda. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e entender a dor, né, faz toda a diferença, né? Eu também estou conversando muito com a minha mãe na sexta-feira, porque eu sou assim, eu amo ficar abraçada com as crianças, beijar, se deixar, eu fico o dia inteiro, assim, entendeu? E a minha mãe nunca foi de ficar assim com a gente, de abraçar, de beijar, mas hoje eu entendo, porque ela também não recebeu isso da mãe. É difícil dar o que não tem. A minha avó perdeu a mãe dela quando ela tinha 7 anos. Uau. E aí o pai dela casou com uma outra mulher, então ela cresceu com uma madrasta que proibia ela de abraçar o pai. A madrasta não deixava ela receber e nem dar o carinho para o pai. Então minha avó não passou isso para minha mãe. Uhum. Estava conversando, né? E faz todo sentido. Mãe, como que a avó era com você? Ela te abraçava, te beijava? Ela falou, não, ela não era como você é com as suas crianças. E eu até pedi perdão para ela, porque muitas vezes eu julguei. Cobrou, julgou. E hoje eu entendo que ela não podia dar isso para os meus filhos, porque ela não recebeu. É forte. Ela não recebeu da mãe dela. E eu pude pedir perdão para ela. Na sexta-feira a gente conversou bastante. Amém. E assim, eu creio que até essa questão dessas crises de artrite que ela tem sentido, eu falei, mãe, você tem muita mágoa guardada dentro de você. Você precisa perdoar. E hoje eu tô aqui te pedindo perdão, porque muitas vezes eu te julguei e não dá carinho para os meus filhos. Isso é muito forte, Paulo.
Então, meus filhos perguntavam, a vovó não gosta de abraçar a gente? Não é que ela não ama vocês, é porque ela nunca recebeu. Ela não sabe como Então, que é. a gente não consegue dar o que não recebeu. É verdade. E hoje as crianças puderam dormir lá. Ontem eles pediram, né, para dormir lá. E hoje eles ficaram praticamente o dia inteiro pedindo abraço para os meus pais. Deus está tratando eles. Os restaurantes. Toda hora. Dá um abraço, vó, me dá um abraço. Vou dar um abraço. Cara, eu lembro Nossa, a primeira muito. vez que eu consegui falar pro meu pai, pai, eu te amo. Gente, isso é muito poderoso, sabe? É muito poderoso. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Qual foi a última vez que você falou eu te amo pro seu pai, pra sua mãe? Ou que você falou para a pessoa que você ama? Ou pros seus filhos? Certo? Qual foi a última vez que você ligou? Cara, uma ligação, gente, é poderosa demais. Sabe? Tem dia que eu ligo lá em casa, eu fui criado pela minha avó, par de pai, desde os 6 anos de idade. Ela é a pessoa que eu mais amo no mundo. É minha veinha. Quando eu ligo para ela, e ela não tem tecnologia, ela não gosta de celular, não gosta nada disso. Então, quando eu ligo para ela, eu tenho que ligar no celular de alguém que está na casa dela para poder falar com ela. É muito difícil. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um celular e dei para a menina que trabalha lá em casa. Falei assim, olha, fica atenta com esse telefone aí, que eu vou ligar nele. Aí, quando eu ligo para falar com ela já abre um sorrisão de orelha a orelha. Aí eu falo, vó, benção. Aí ela, Deus te abençoe, meu filho, você é o único da família que ainda pede bênção. E continue assim. Eu falo assim, não, vó, eu queria te falar que eu te amo. Aí ela fala, meu filho, essas palavras confortam a minha alma. Ela fala isso toda vez. Sabe, quando a gente vai falar de amor para quem não tem, mano, parece que você tá falando de outras coisas. Quando você vai falar sabe, de algo nutritivo para quem está sofrendo com a escassez de alimento, parece que é outro mundo. Quando eu falo para minha mãe, eu falo, não, mãe, liguei só para te falar que eu te amo, só sabia? E aí ela vira para mim, minha mãe, e fala, meu filho, eu tô com tanta saudade de você, você tá fazendo tanta falta. Só que eu falei pra minha mãe, vocês esquecem que vocês estão fazendo muito mais falta na minha vida, que eu sou só um, aí vocês estão vários. Então, são essas pequenas atitudes, sabe, que refletem a grandeza de Deus. A gente falar para as pessoas essas coisas, sabe, validar esse amor, cara, é a coisa mais forte do mundo. Quando a gente começa a falar, as pessoas se sentem até constrangidas, né? É desse jeito. A minha mãe aprendeu a fazer cafuné com os netos. Minha mãe não sabe também. Minha mãe nunca não foi de abraçar. É a geração. A minha mãe aprendeu a falar eu te amo com os netos. A gente nunca teve. Mas eu sempre fui. Mas, assim, meu pai tinha quase 90. A hora que você falou, eu lembrei do meu pai. Uhum. E a minha mãe tem uns 55. Então, minha mãe é um toquinho. Uhum. E assim... A minha mãe, hoje, ela liga para mim, a gente fala, ela fala assim, te amo. Ela aprendeu a falar isso muito pouco tempo, mas depois que a gente aprendeu também a falar, assim, eu já falava mais naturalmente, e ela depois que conheceu o amor de Deus, e depois que conheceu o amor dos netos. Com os netos ela aprendeu. Só que eu perdi meu pai muito cedo. Uhum. Você fala, por isso que eu me emociono muito quando eu falo. E aí, assim, eu sempre tive a ideia de um Deus ausente também. E quando que virou essa chave? Eu acho importante falar, porque às vezes as pessoas têm pais ausentes e ele não está mais presente, né? Então, como lidar com isso? E eu sou uma apaixonada por natureza, já deu para ver que eu sempre estou... Eu amo o céu, eu amo praia, eu amo o pôr do sol, o céu, e eu estava caminhando na praia, que eu amo quando eu vou para lá, caminhar na praia. Barulho. E
Tá ouvindo? Sim. Sim. Tá tudo certo aí? E eu tava Tá, tô te ouvindo. É porque eu tive que ligar o carro aqui, porque a bateria vai, né? senão a bateria vai embora. E eu estava caminhando e eu converso, eu falo que é meu tempo de caminhada com Deus. Eu fico emocionada quando falo disso. Mas é meu tempo de caminhada com Deus, assim, eu tenho tempo. E eu fico conversando com ele e eu ouvi a voz de Deus falando: o que você vê em mim? E eu comecei a falar tudo que eu vejo em Deus, tudo que eu vejo de Deus. Gente, Deus é perfeito, Deus é detalhista, Deus é amoroso, Deus é tudo. Aí veio outra frase que depois que eu falei tudo, ele falou: então por que você espera de mim coisas que você não vê em mim? E isso quebrou muito a religiosidade, a chave, né, de às vezes a gente esperar de Deus aquilo que a gente não vê em Deus, porque Deus é um Deus. Gente, eu vejo, quando eu olho para um céu desse aqui, eu vejo assim, Deus é muito criativo, Deus é muito detalhista. Eu olho para as flores, eu olho para as plantas, gente, a terra é marrom, a planta é verde, sai uma flor colorida. Gente, uma gestação de um bebê. Eu sou dessa, eu viajo com essas coisas. Igual eu também. Somos três. Eu viajo, eu fico contemplando. Eu falo, a ideia é essa mesmo, contemplar. Só que eu esperava as coisas de um Deus irado. Eu esperava, às vezes, quando virou, porque eu tive um pai ausente também. Meu pai trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, eu tive um pai muito ausente. Então, para mim, Deus era igual. Então, quando eu falo assim, é porque eu acho que muita gente se identifica com isso. Porque, meu pai não é assim. O meu também não foi. Meu pai também foi ausente. Eu criei na minha cabeça a ideia de um pai herói, que depois eu fui assim, a minha cabeça criou, mas ele não era um herói. Ele era um pai que eu amo, mas ele não era o herói. Ele teve muitas falhas, teve muitas coisas ruins, mas quando Deus virou essa chave na minha vida, eu falo que eu já tive assim como o pessoal fala, desbloqueio com Deus, assim, que Deus me traz e essa eu falo, eu ouvi Deus falar comigo, assim. O pessoal fala: você ouviu a voz? Não sei, é dentro, é uma coisa que você ouve. Sim. E Deus falou: por que você espera de mim o que você não vê em mim? E essa para mim foi uma frase, uma virada de chave muito grande, porque às vezes a gente espera de Deus o que a gente vê nas pessoas. Então, às vezes a gente não recebe das pessoas e a gente acha que Deus é igual. E não, às vezes a gente tem que esperar de Deus o que a gente vê em Deus. Gente, Deus é tão perfeito, tão detalhista na criação, na gestação de uma criança, como a Paula estava falando. Eu acho que não existe maior milagre. As pessoas estão procurando milagre. Quando eu vejo um bebê nascendo, uma mulher entrando com a barriga e saindo com o bebê nos braços, eu falo: gente, perfeito, tudo perfeitinho. E eu acho que esse é o maior milagre. Quando eu vejo as coisas da natureza, quando eu vejo uma conversão, uma transformação de vida, igual a do Léo, igual a mim, eu falo: gente, os improváveis. Às vezes a gente olha os improváveis e vê a transformação de vida. O Léo mudou a família por causa da transformação que houve na vida dele. Então, gente... É poderoso demais. Milagres. Eu creio no milagre, eu já presenciei vários milagres grandes, mas às vezes a gente tem que começar a ver os pequenos milagres do dia a dia. São milagres. Eu falo: a gente está aqui hoje, gente, são 3h20 da manhã, aqui no Brasil, e eu tenho que acordar cedo. Nossa, falando nisso, a gente precisa finalizar aí. Sim, eu estou aqui emocionada, feliz de estar participando, aprendendo muito, recebendo, mas... eu vou te falar, assim, essa mensagem de hoje ela é muito especial para a gente. Eu acho que Deus permitiu nós 4 estarmos aqui, certo? Para poder compartilhar esse amor, compartilhar esses detalhes que nos traz vida. Porque quando a gente olha na palavra de Deus, o tempo inteiro, né? A grandeza de Deus está nessa simplicidade das coisas.
simplicidade de um abraço, na simplicidade da bênção financeira, simplicidade da verdade, simplicidade da justiça, simplicidade, sabe? Então, assim, são características que todo mundo tem acesso e todo mundo pode dar. E realmente o poder está nessas coisas, sabe? Cara, só sabe o poder de um abraço quem não tem. Só sabe o poder do eu te amo quem nunca ouviu. Entendeu? Porque assim, ó, banalizaram o amor hoje em dia, sabe? As pessoas pegou o amor e colocou amor de novela, principalmente no Brasil. O referencial da novela que as pessoas desde criança crescem vendo é o gatinho da novela pegando as mulheres, as meninas, as gatinhas todinha da novela, traindo, fazendo, né, tudo aquilo que é o normal, e depois, por amor, ele vai lá e volta com a menina e continua. Sabe assim, são referenciais vagos, né? Então, assim, eu não sei qual foi a mensagem que vocês captaram, mas se a gente quer mudar a nossa volta, a nossa família, certo? A mudança vem da gente. Nós somos os detentores da palavra, do amor de Deus. Então, assim, cara, na boa, dar dura é muito fácil, entendeu? Irá, dar tapa, agredir, isso é muito fácil, isso é coisa de gente covarde, saca? Gente forte, cara, é isso aí, ó. É o que vocês estão falando aí pra mim, ó. É o que a gente tá conversando, sabe? Desculpa, cortou aqui. É o que a gente tá conversando, entendeu? É o que a gente tá vendo acontecer, certo? É a gente dar um passo em cima de coisas e lugares, em solos, por exemplo, que a gente, sabe, vive, que a gente pisa, que a gente anda, que é principalmente nas pessoas que estão à nossa volta. A gente anda sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos pais, os nossos amigos. Cara, eu imagino a dificuldade que Jesus teve quando ele, sabe, chegou em Nazaré e ele não pôde fazer ali as coisas que ele estava acostumado a fazer, porque as pessoas o conheciam. E aí fala, olha, o verdadeiro profeta não é tido entre os seus com sabedoria. Então, assim, a gente tem dificuldade de esperar das pessoas que estão em nossa volta, né, o reconhecimento em nós daquilo que a gente é. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer afirmar as coisas com as palavras e as nossas ações não mostram a diferença que Deus faz nas nossas vidas. Então isso é muito forte, sabe? Muito forte, muito poderoso. Então por isso que a gente vê Jó o tempo inteiro, muitas das vezes, sem dar ouvido para o que as pessoas estavam falando. Porque ele sabia do relacionamento dele com Deus. Ele sabia que o referencial dele sendo Deus, sabe, era algo que realmente o impactava, era algo que realmente valia a pena. Cara, Paulo, quando você falou aí que quando você fala essas atitudes, você fala que ama, que você fala que quer um abraço, e quando você falou assim, olha, é tão interessante que isso até constrange as pessoas, porque as pessoas não têm reação. Cara, você quer desarmar qualquer pessoa, mostre o amor para ela. Cara, se a Bíblia fala no livro de Provérbios que a resposta branda desvia o furor, desvia a ira. A pessoa chega em você e fala, olha, Alex, mas você isso. Eu falei esse dia para trás, cara, e você chega e fala, cara, me desculpa se você levou para esse lado, olha, realmente eu errei. Cara, você constrange. A pessoa não tem nem força para continuar irritada com você. Ela vai continuar ali naquele momento, mas você vai desarmar ela de um jeito que ela não vai ter argumento nenhum para continuar te atacando. Entendeu? Isso, então, Léo, acontece. Isso acontece. Você consegue presenciar isso no trânsito. Às vezes você faz alguma coisa errada, na hora o cara fica bravo. Se você pedir desculpa para ele, velho, você, por mais que ele se falou, por mais que ele ainda fique irritado, buzinando e vá, velho, aquilo ali vai refletir. Ele vai desarma na hora. Você desarma. Tipo, tanto você
tanto você como ele, tipo, errando, ou você errando no trânsito, ou ele, se você pedir desculpa, velho, você quebra as pernas dele, você desarma, ele Mas naquele momento, até no furor, ainda, mas daqui a pouco ele vai parar e vai ecoar aquilo na mente dele. E é de jeito. Gente, acho que é melhor a gente começar a ir para o final, porque são 3h30 da manhã aqui. É vocês que, Uau, é verdade. mandam. Eu estou aqui escutando. Eu estou escutando, eu estou absorvendo tudo, mas eu tenho perdido horas esses dias. Não, vamos sim, porque tá tarde então, para vocês. É que é tão gostoso. É muito bom. Então vamos cair para o final. Só vou citar algo que eu percebi em toda essa conversa nossa, do início até agora, né? Falando do amor de Deus, falando sobre o equilíbrio, falando sobre os bloqueios. Deus coloca a gente na Terra. Olha só o que eu estava vendo. Deus coloca a gente na Terra e pela condição do mundo, nós adquirimos alguns bloqueios e aí, no decorrer deles, Deus vem tratando, assim como tratou o Léo com a moça lá e o abraço, assim como está tratando a mãe das crianças. É a sua mãe, Paula? Minha mãe. Assim, eu vejo Deus tratando a mãe dela com as crianças, algo que ela não teve, e Deus agora está tratando ela com as crianças. Então, eu vejo Deus tratando a gente o tempo todo, trazendo para mais próximo. Aí entra aquelas duas esferas que eu creio que a Ângela, uma hora, vai trazer para a gente um estudo a respeito disso, que ela deu uma pitadinha na esfera espiritual, e tem essas duas esferas aí que tem resposta para todas essas coisas que a gente comentou aqui, tem um fundamento. Então, só que aí a gente estamos caindo agora para o final, só citar isso aí, senão a gente vai prolongar. Então, o próximo, eu creio que você não vai perder os próximos capítulos, o capítulo 25, que fala assim, Bildade sustenta, é o título, Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então, vou deixar aqui só a dica, né, para o próximo. Eu quero agradecer a cada um desses que ficaram até aqui, você que está de dia, está à noite, está de madrugada, está à tarde, não sei qual horário que você está vendo. Eu creio que Deus possa trabalhar no seu coração, que Deus possa restaurar, que venha a ser uma ferramenta de restauração. Não sei o que você passou até agora, o decorrer da sua vida, os traumas que você pegou, os bloqueios, enfim. Eu espero que esse nosso encontro, essa nossa conversa, venha estar curando, venha estar restaurando, venha estar modificando o seu ser, o você, porque Deus quer nos curar, quer nos libertar, a Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que vocês fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração, né, para a gente encerrar. Deus nos livre de julgar as pessoas, né? Porque quando a gente perde tempo em julgar as pessoas, a gente está, na verdade, deixando de amar, né? A gente está perdendo tempo de amar, né? É verdade, Paula. Além daquele que se coloca na condição de juiz, recebe a mesmo peso. Mateus diz, né? Que a mesma maneira que eu julgo, eu sou julgada. Né? À medida que medite, serás medido. Eu não quero, a gente atrai esse tipo de justiça, né? Não, deixa quieto. Então, e aí isso faz parte daquelas duas esferas que é natural da gente. E aí as duas esferas vai explicar, a gente ter uma clarificação melhor disso aí e trabalhar isso aí, porque isso é natural na gente. E aí esse natural na gente acaba pegando uns caminhos diferentes que a gente acaba travando e muitas vezes ficando nesse julgamento e deixando o amor de lado. Então, tudo isso faz parte
Só que aí é por isso que estamos aqui, aprendendo, tendo uma visão maior, clarificando e conseguindo ressignificar algumas coisas, mudar, enfim. Então, é isso aí. Então, quem vai orar para a gente finalizar? Se quiser, ora de novo. Vamos orar. Tem a Pode Paula, ser. que estava quietinha. Hoje foi a primeira vez que vi a Paula participando mais ativamente, né, Paula? Quer orar? Posso orar. A Paula tem um testemunho muito forte, ela vai falar depois. Pode orar então, Paula. Tem como? Tem, claro. Sempre Vamos orar. tem. Então, Senhor Amém. Deus, meu Pai querido, Amém, nós te Deus. esse momento tão precioso de comunhão, onde a gente pôde trocar testemunhos, né? Falar do amor, do perdão. Que Deus nos capacite a cada dia mais, que a gente possa alcançar pessoas através do nosso amor. Amém. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esse tempo tão precioso. Tu és tão fiel, tu és bondoso, tu és poderoso, Pai. Amém. Tu és um Deus de cura, de milagre. Amém, Pai. Tu és um Deus do impossível, Pai. Senhor, chega onde nós não conseguimos chegar com os nossos pés, Senhor. Amém. Eu te agradeço e te louvo, Pai, pela vida de cada um aqui presente e pelas pessoas também que não puderam estar conosco nessa noite, Senhor. Amém. Peço mais uma vez, Senhor, olha por cada um da nossa lista de oração, Senhor, que o Senhor possa estar respondendo a cada um dos pedidos, Senhor, que o Senhor esteja alcançando cada uma das famílias, intercedendo, Senhor, na vida de cada um. Sim, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai, por esse tempo. Amém. 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 Até Amém. amanhã, Então, galera... que tem o capítulo 25 Pode falar. E 26 são pequenininhos. Amanhã a gente podia já fazer os dois. Tem o 25 e o 26, que é bem Verdade. pequenininho. Já podia fazer os dois amanhã. O 25 e o 26. Amanhã provavelmente vai estar vejo o a Gil hora de chegar no Maia, né? 38. Não, vai sim. Vamos embora fazer isso amanhã. Falando isso, vocês ouviram a música que eu coloquei lá, do Rodolfo? Nossa, lindo. Ouvi a primeira. Você viu aquela letra? Gente, Oi? forte. Eu vi a primeira que você colocou. Eu vi sim. Que a letra do Rodolfo. Cara, sabe, a letra ele falava assim, ó, só isso aqui pra gente ir embora. E a segunda, assim, olha, quando Deus enviar alguém, quem irá? Ou ouvirá a sua voz quando ele chamar? Sabe? Será que essas são as mãos que ele vai usar? Olha isso, cara. Meus olhos viram quando por aqui ele passou. Será que o meu coração ardeu quando ele chamou? Quando ele se aproximou? Sabe? Reflita nisso. Poesia sabe? Pura. Que quando Deus chegar perto de nós, cara, o nosso coração e o nosso corpo sinta como aquele cego sentiu. Jesus, filho de Davi, olha, tem compaixão de mim, sabe? O nosso corpo sentir a presença de Deus, cara, sabe? Que isso seja poderoso, isso possa... Cara, quando eu escuto essas músicas que falam comigo, assim, eu fico o dia inteiro, sabe? Assim, parece que eu entro no estado de nirvana na presença de Deus, sei lá, e parece que eu fico assim, pai, parece que eu tô em outro mundo, sabe? É muito forte, é muita vida nisso. Deus abençoe o dia, né, de vocês. A gente que já está no futuro, né, Léo? Nossa, meu Deus. Você já chegou no futuro ou não? Acho que ainda não. Aqui ainda agora vai dar 10h36 agora da noite. Então a gente já está... Ainda chegou lá. A gente já está um pouquinho na frente. Beijão, galera. Ó, Deus abençoe o dia de vocês aí. Sucesso. E vamos que vamos. É só o começo. Deus quer mudar a sua vida e de todo mundo que está perto de vocês. É nóis. Amém. Verdade. Tchau, gente. Amo vocês. Amém. Tchau, fica galera. com Deus. Tchau. Amém. Valeu. Tchau. Tchau. Hoje eu vou sair também. Hoje eu não vou ficar de bastidores, não.